Olá, bem-vindos ao canal Evangelho e Vida. Hoje estamos fazendo um ligeiro relato, um caso familiar. Vamos convidar todos vocês para fazermos uma ligeira visita à casa de Jeremias. Esse texto que nós escolhemos para a nossa reflexão de hoje está no livro Cartas e Crônicas de Humberto de Campos, psicografia de Chico Xavier. O nome do texto é A Historinha, é a petição de Jesus. Nesse momento nós vamos fazer uma leitura do marco existencial, ou seja, a situação real de história de vida de uma família no tempo de Jesus. Eu não diria que seria uma família diferente, mas uma família como tantas outras e muitas que existem por aí. Existem famílias harmoniosas, famílias que se afinizam, famílias que são inafetivas, famílias expulsivas, o que nos faz compreender que nós estamos aqui em família para resolver as pendências, para equilibrar comportamentos, reajustar comportamentos. Isso seria a melhor ideia que nós podemos fazer nesse momento, conceituando família. E como nos chama a atenção os estudiosos, eles nos fazem perceber que família nem sempre é a reunião de pessoas ligadas pelos laços sanguíneos. Neste caso, seria só uma parentela. Família é muito mais que isso. Então vamos ver a situação da casa de Jeremias e vamos ver também como é que nós nos comportaríamos nesse momento, como trabalhadores de Cristo, como irmãos que vivenciam a mesma caminhada. Então, eu vou fazer aqui vou fazer uma leitura rápida, para que a gente possa se situar na história de vida de pessoas conflitadas, tanto quanto nós. Não é diferente. Eu só posso dizer a vocês, pela minha vida, minha caminhada, minhas visitas e meus embates, eu não vejo muita diferença dos tempos atuais. A gente se encontra muito com esta realidade da casa de Jeremias. E vamos lá, vamos ver o que é que Pedro nos ensina também. Começa Humberto de Campos. E Jesus, retido por deveres constrangedores, junto da multidão em Cafarnaum, falou a Simão num gesto de bênção. Vai, Pedro, peço-te, vai à casa de Jeremias, o curtidor. O curtidor é aquele que trabalha com couros, com peles e demais. Ele é o expert no assunto, vamos dizer assim. E vamos ver que a situação de Jeremias era uma boa situação financeira. Não era de se lastimar. E ele diz, para ajudar. Ora, qual era o elemento que estava ali chamando a atenção, o instrumento da misericórdia divina, não só para aquela família, como também chamou a atenção de Jesus, que merecia naquele instante um ligeiro mergulho na consciência crística de cada um, através de um simples gesto de amor e abnegação. Veja bem, vai à casa de Jeremias para ajudar. Sara, aqui nós vamos ver a situação de Sara, a filha dele, prostrada no leito, tem a cabeça conturbada e o corpo abatido. O que nos dias atuais nós teríamos um diagnóstico de depressão, não é? Depressão. No caso de Sara, poderia até ser conceituado como uma depressão psicótica, dado o quadro que se apresenta aqui. Então, Sara estava prostrada, sem forças, a mente conturbada. Prestemos bem atenção.
Portanto, Sara não tinha a menor condição de fazer essa intercessão com Deus, com Cristo, com o Pai, com as forças superiores. Sara realmente estava doente de cama. Veja bem o que é que diz mais Humberto de Campos. Vai sem delonga, ora ao lado dela. E o Pai, a quem rogamos apoio, socorrerá a doente por tuas mãos. Olha que coisa linda. Olha que coisa magnífica e profunda se nós entendermos o que é ser mediadores de um Cristo diante dos homens, ser intermediário das concessões divinas e oferecer o seu melhor, como nos diz Jesus. Vai sem demora, quer dizer, sem delonga, vai correndo, vai depressa, não perca tempo. A situação é séria, veja bem. E o Pai, a quem rogamos, em todo momento de oração e de prece, vamos rogar a proteção divina sobre nós e sobre todos aqueles assistidos à nossa volta. Primeiro, ele coloca aqui muito bem. E o Pai, e Deus, o Pai, socorrerá a doente por tuas mãos. É uma oração intercessória. Intercessão é você se colocar no lugar do outro, pedir ajuda para o outro, aquele a quem você está solicitando, aquele que precisa de ajuda. Então vamos orar, vamos intervir no momento certo, com aqueles que necessitam, mas é preciso que tenhamos cuidado para que não aconteça como aconteceu com Pedro. Não sei porquê, talvez pelo temperamento de Pedro, que é narrado nos próprios evangelhos, ele está sempre, coitado, ele está sempre no meio das críticas, ele está sempre colocado como um modelo de questionamentos, que realmente era uma personalidade difícil. Era um sensitivo, um grande sensitivo curador. Vamos prestar atenção nesse momento. Aos católicos, aos religiosos, todos aqueles que leem e que estudam os evangelhos de Jesus. Veem na pessoa de Pedro aquele grande curador. E com Jesus ele ia adiante, momentos como ele diz na frente do templo. Eu não tenho prata nem ouro, mas o que tenho te dou. Levanta e anda, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Porque foi assim que Jesus nos ensinou. Vai em meu nome, cura os doentes, levanta os pobres e os estropiados. Porque eles estavam vacilantes, como nós até hoje vacilamos. A nossa fé é muito pouca. A nossa fé é muito pouca diante da vida e diante do que nós temos aprendido com Jesus. Veja adiante aqui, vamos mais um pouquinho, viu? Para fazer esse estudo de caso. Que não é um estudo de caso, é apenas um relato com alguns comentários. Meu Deus, eu não chegaria a tanto. Eu não tenho condição de fazer um estudo desse porque essa situação é complexa e nós não estamos aqui para julgar, apenas para mostrar que desde os tempos de Jesus havia traficantes, jogadores, todo tipo de vícios, havia famílias e famílias, representantes e mais representantes familiares. Olha, veja bem, e numa fase, no momento patriarcal, como nós estamos vivendo ainda hoje, um momento muito patriarcal. Na manhã ensolarada, pôs-se o discípulo em marcha, entusiasmado e sorridente. É assim que a gente vai, né? Com entusiasmo, pensando que tudo é muito fácil, com a perspectiva de servir. À tarde, quando o sol cedia as últimas posições, a sombra noturna vinha de retorno. Pedro vinha de retorno. Vou continuar um pouquinho a leitura, só mais um pouco. Enunciando inquietação e pesar no rosto áspero. Ah, Senhor, disse ao mestre, que lhe escutava os apontamentos. Todo esforço baldado, tudo em vão, tudo em vão. Como assim? Perguntou Jesus. E o apóstolo explicou amargamente qual se fora um odre de fel a derramar-se.
A casa de Jeremias é um antro de perdição. Um antro de perdição. Antes fosse um pasto selvagem, o abastado curtidor, vamos chamar a atenção para esse momento. O que Jesus pedia, a petição ou o pedido, a solicitação de Jesus, era que fosse encaminhado à casa de Jeremias um auxílio espiritual. Neste momento, a casa de Jeremias não necessitava de bens materiais. Jeremias era muito bem de família. Tinha dinheiro, tinha joias, bebia muito vinhos muito bons, entendeu? Então, Jeremias tinha uma vida farta. A família de Jeremias estava pobre de valores morais espirituais. E como aqueles tantos outros e nós ainda enceguecidos, diante do discernimento da sombra e da luz, ali, naquele espaço de dor e de sofrimento, naquele cadinho purificador, estava Sara, também muito sofrida e abatida. Que através dela poderia, como seria, aconteceria a salvação, ou seja, a salvação entre aspas, o atendimento a toda a família. Eu quero aqui fazer um parêntese para chamar a atenção do que os orientadores espirituais nos ensinam, que quando o evangelho se abre numa família, dentro do lar, quando cultivamos a palavra do Cristo, o ensinamento puro, verdadeiro, amoroso, toda a redondeza é beneficiada. Você imagine aqueles que residem dentro da casa, naquele espaço, entre as quatro paredes. Diz mais, todo o bairro se ilumina. Quando nós fazemos nossas preces de mentalização e irradiação, nós focalizamos uma luz que irradia. E aquele que ora é o maior beneficiado. É o maior beneficiado. Ele não só acende os seus chakras, os seus centros de força, sobretudo o plexo cardíaco, que é o centro da misericórdia. Vocês se lembram, sobretudo, aqueles que são católicos? Eu me lembro ainda que eu envia um quadro de Jesus, que é chamado O Sagrado Coração de Jesus. Viu como é que eles colocam as chamas saindo do peito de Jesus? Que é chamado na Igreja Católica de o coração chamejante do Cristo. É assim que nós podemos fazer. Depois a gente vai entender o que é tudo isso, que tipo de energia, como é que a gente vai irradiar essa energia. Simplesmente a gente pensa, ora, eleva o pensamento e a luz, ela projeta de forma natural, porque nós somos luz. Nós somos luz coagulada num corpo, temporariamente um corpo físico, numa dimensão humana, numa era chamada humanidades. Veja mais adiante, eu não vou entrar em pormenores aqui para não ficar muito longe. Ele sai e vai e pede informações a Jeremias, que o trata de forma muito debochada e desrespeitosa. Aí pronto, mexeu na sombra de Pedro. Ele já ficou, entendeu, indeciso. Vou ou não vou? Foi adiante. E foi à procura de Zoar, o filho mais idoso. E achou Zoar enfurecido, olha aqui, eu vou ler aqui, que é um texto escrito. No jogo de dados em que perdia longas somas para o conhecido traficante de Jope. Jope é uma cidade das mais antigas cidades de Israel. É uma cidade portuária de Israel. Jope, portanto, ali vizinha. Jogadores, traficantes. Olha como estava o ambiente da casa. Antes encontrava Jeremias, que estava em situação bastante indecorosa, com a serviçal bêbada, embriagada, sorrindo às pampas e, o que é pior, a pobre mulher, digamos assim, a consorte, aquela que seria a esposa de Jeremias, ele encontrou, ele esbarrou mais adiante nela. Primeiro, vamos chamar a atenção para o que disse Zoar.
Zoar disse aqui, isso me chamou muito, me tocou muito, porque quando ele pediu explicação para Jó, ele queria saber, onde está Sara? Eu vim amando do Senhor, eu vim a pedido do mestre. Aí ele disse, explicando, a sorte da irmã não lhe despertava o menor interesse, expulsando a coices. Aí pode ser até um exagero do escritor, mas ele precisa fantasiar para tocar, não é? Humberto de Campos é um grande e indiscutível escritor. Vamos aqui colocar menos, não é? Vamos elogiá-lo por ele nos colocar neste contexto amoroso de serviço do Cristo. Então, veja bem, não se importavam com a sorte da irmã. Os familiares invisíveis, os invisíveis que se encontram ainda no nosso meio. Então, quem é que é cego, como diz Jesus? Quem é que está na invisibilidade? Olha, irmã Dulce, alguém conta que caminhou, eu não assisti, embora eu acompanhasse alguns momentos, eu tive o prazer da companhia de irmã Dulce, né? E observei algumas coisas muito boas. Mas diz alguém que certa vez ela andava procurando os mendigos, porque ela fazia isso, ela pegava uma Kombi e saía aqui nas ruas da Bahia. Em determinados becos, possivelmente aqueles becos ali, Beco da Forca, etc., ali na Avenida 7, em algum lugar daqui da Bahia, ela viu um mendigo, um pobre coitado que estava muito doente. Ela pegou, colocou na Kombi, acompanhado de uma irmãzinha de caridade. Essas companheiras que ela orientava para que desse prosseguimento à sua obra. E a irmã, quando ela pegou o mendigo para levar ao hospital, a pessoa que estava acompanhando disse, mas irmã, como é que você viu? Como é que você conseguiu ver? Porque ele estava no escuro, ele estava numa penumbra, numa situação terrível, escondido. Ela se virou para a companheira e disse, a pergunta não é esta. A pergunta é, como é que eu não pude ver? Perceberam? Como é que eu não pude ver? Como é que eu não posso ver o sofrimento e a dor dos meus irmãos encaminhada? Como é que eu permaneço indiferente àquele próximo que está mais próximo? E é por isso que hoje nós vamos colocar esse dia dedicado às famílias. Vamos pensar e repensar, porque o sofrimento ainda é muito grande aqui na Terra. Mais adiante, veja bem, ele encontrava, eu estou lendo aqui porque eu tive que pegar, porque se eu colocar no celular, apaga e eu vou ficar aqui sem ler para vocês. Ele diz, a dificuldade não ficou aí, porque ele encontrou a mulher totalmente desconcertada e machucando, ferindo, agredindo uma criança porque tinha desaparecido filhos. Quer dizer, comidas, né? Fazendo questão. Uma mulher possivelmente insatisfeita em todos os sentidos. A dificuldade, porém, não ficou nisso. A velha Suvina errou na indicação, pois ele entrou na alcova estreita, onde fui defrontado por Josué, aí já é o filho mais moço do curtidor, que mergulhava a mão num cofre de joias, roubando, surrupiando joias. Possivelmente para vender, não é? Para comprar, quem sabe o que Josué queria comprar? Bebida, não é? Tóxicos, etc, não sabemos. Não vamos entrar no mérito da questão. Que tentou agredi-lo. O que ele fez? Ele foi e explicou para Josué o que ele vinha fazer. Porque Josué pensou que ele era um inimigo, que ia dedurá-lo. Josué aqueceu e indicou o quarto de Sara. Quando ele chegou no quarto de Sara, mestre, que tremenda desilusão. Não duvido que se trate de uma doente. Mas logo que me viu, a estranha criatura se tornou inconveniente, articulando gestos indecorosos e pronunciando frases indignas. Não aguentei mais. Fugi horrorizado e regressei pelo mesmo caminho. Tudo bem, vamos mais adiante um pouquinho só. Senhor, quando Jesus olhou para ele, né? Ele disse, Senhor, acaso não fui bastante claro?
Porventura não terei procurado cumprir-te honestamente os desejos? Aí ele disse, seria justo, mestre, olha aqui, ó, atacada monumental. Seria justo, mestre, pronunciar o nome de Deus ali entre vícios e deboche, avareza e obscenidades? Jesus, depois de fitar longamente o céu a inflamar-se, fixou os olhos amoráveis no companheiro, profundamente lúcido, e exclamou com serenidade, Pedro, conheço Jeremias, a esposa e os filhos há muito tempo. Quando te incumbir de ir ao encontro deles, apenas te pedi para auxiliar. Amigos, vamos aqui fazer umas ligeiras colocações. Na casa de Jeremias, a lição do auxílio. Jesus apenas nos pede para auxiliar, não para questionar, não para julgar, livre de preconceitos. Quando é que vamos estar preparados? Não sabemos. Só sei e só saberemos quando nós sairmos à luta, porque fácil é colocar Jesus no peito. É só você fazer uma camisa, né? Dessas camisetas, colocar o nome do Cristo e sair por aí. Agora, difícil é colocar o peito no trabalho do Cristo. Difícil é o enfrentamento necessário dos nossos irmãos de caminhada, sabendo que eles estão no nosso mesmo nível intelecto-moral. Talvez. Moral, sim. Intelectual, talvez não. Pessoas como nós, endividadas, sofridas. E esse trabalho de intercessão, ele é tido no Evangelho. Ele é sendo chamado para que nós possamos aprender quando Jesus diz. Vinde, eu coloquei aqui, vinde no Evangelho de Mateus, viu? Capítulo 25. Eu sempre gostei dessa chamada. Não sei porquê, sempre gostei desse Evangelho. Então dirá o rei aos que tiverem à sua direita. Ele estava usando aqui de uma parábola, uma historinha. Vinde, benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Porque tive fome e me destes de comer, tive sede e me destes de beber. Era estrangeiro e hospedaste-me. Adoeci e visitaste-me. Estive na prisão e fostes me ver. Aí responderam os que estavam à sua volta, Senhor, quando foi que te vimos doente, na prisão, com fome? E ele lhes respondeu, o que fizerdes a um destes pequeninos, é a mim que o fareis. Olha, meus amigos, eu fiquei assim, há muito tempo que eu sou enamorada dessa família de Jeremias. Uma família estrondorosa, esplendorosa, onde nós encontramos todas as nossas sombras ali reunidas. Daí o medo, daí também o cuidado na visitação aos lares. Não perfeitos, mas livres de alguns preconceitos e ideações maliciosas. Colocar-se no lugar daquele que está sofrendo. Olha, não é identificar-se com a doença, não. Viu? Não é identificar-se com a doença. É colocar no lugar do outro no exercício de simpatia, de empatia. E dizer, como eu faria se estivesse no lugar dele? Como seria a minha reação? Como eu estaria em situação física e mental diante de tanto sofrimento? E socorrer dentro das nossas possibilidades. E o mínimo que nós podemos fazer nesse instante. Jeremias, como tantas outras famílias e pessoas, não precisa de comida, não precisa da roupa, não precisa de nenhum favor material, mas necessita com urgência da intercessão gloriosa e amorosa através da oração.
que nós chamamos a oração intercessória. E o que eu coloquei aqui para que a gente chamasse atenção, porque esse é um trabalhozinho que a gente vem desenvolvendo há anos com a orientação de Frei Fabiano de Cristo, que é a campanha permanente Jesus no Lar, e nós tivemos muitos desencantamentos com pessoas que iam dizer, mas Alvani, eu fui num lugar horrível, a descida, e olhe lá, nós estamos morando num bairro nobre, não é na periferia, você imagina. Situações que as pessoas encontravam pessoas que portadoras de drogas. Só que quem via sabe. E a gente também sabe porque conhece as pessoas e as pessoas pedem ajuda. Uma presença amiga, um momento, um sentimento de amor. Não precisa dizer nada, não precisa levar a Bíblia, não precisa levar Evangelho, não precisa sair com um crucifixo por aí. Vá sozinho, meta as caras, como diz o outro. Meta as caras, leve o peito na frente e vá, sem ser defensor de ninguém, sem querer modificar a ninguém, apenas intervir através de uma ação amorosa com Cristo de Deus. Então eu coloquei para chamar atenção para as pessoas que já fazem esse trabalho, que a leitura dessa realidade é comum nos lares do mundo. Então, é preciso que a gente passe a ter cuidados com. Como é que eu coloquei aqui, meu Deus? Eu chamei atenção sobre a situação e o despreparo de Pedro. Preste atenção. Eu fiz algumas anotações para que a gente tenha cuidados. Pedro, como já falamos, sensitivo curador. As condições de trabalho do Cristo. É o mínimo que se pede. Não estamos pedindo que ninguém seja perfeito. Isenção de preconceitos e julgamentos. Ficou claro aqui. Vai isento de preconceitos e julgamentos. Empatia com a dor do outro. Misericórdia. Mover o coração, o peito. Sensibilizar-se com a miséria do outro. Bem-aventurados os misericordiosos. E isso tudo a gente não faz na teoria não, gente. A gente só faz fazendo, acontecendo. Humildade perante as situações difíceis. Vamos compreender os nossos limites e as nossas possibilidades. Vamos ser humildes. Humildade é isso, é o equilíbrio entre limites e possibilidades. O que eu posso fazer e o que eu não posso fazer. Outro item que nós chamamos a atenção. Exercitar e aplicar os recursos fraternos ao nosso alcance. Para os espíritas é o passe, é a doação. Para os católicos é a bênção. Para o pessoal da messiânica é o jorei. Tudo isso é a doação de energia. Trabalhar e atualizar as suas capacidades radiantes. Irradiar amor, energia que vai completar, assistir e ajudar o outro através da oração. O pensamento e a ideia em ação. Coerência. Se nós formos muito incoerentes, gente, o bicho vai pegar. Se nós formos muito incoerentes, nem vamos sair de casa. Porque a gente fica com medo. Então, exercite com naturalidade. Diga, e se fosse na minha família? Quantas vezes a gente pede uma visita? A gente pede um passe, uma oração? Porque nós estamos sem condição de orar, de buscar a ajuda do alto. E é aí que nós vamos finalizar para convocá-los a este trabalho neste momento. O amor de um pode neutralizar o ódio de multidões. Se não me falha a memória, essa é uma frase de Gandhi. Interceder é estar ao lado de alguém e falar em favor desse alguém. É pedir, rogar, suplicar em favor dos outros. Jesus fez a nossa mediação gloriosa com Deus, emissário direto do Pai. E nós fazemos a intermediação através do Cristo diante de Deus e dos homens. Ninguém vai ao Pai senão por mim.
Então, o convite nessa hora, desculpe um pouco a demora, mas eu tinha que relatar a historinha, que é bem grande, que nós vamos fazer um momento de oração. Dentro do possível, nós vamos estar sempre em um momento de oração para as famílias necessitadas, para as pessoas que se encontram doentes no seio da família, suplicando a Deus, ao nosso Pai, que conceda aos irmãos auxiliares, curadores invisíveis, apropriar-se das nossas melhores energias, do quanto energético está aí no lar de todos vocês. Vamos mobilizar e vamos trabalhar, pedindo amor, buscando amor e doando amor. Para aqueles que já me deram o nome, o endereço que eu já pedi, eu estou aqui com um caderninho, com o nome de todas as famílias, inclusive parentes, pessoas que estão desencarnando, pessoas que estão no leito de dor e de sofrimento. Muitos estão em depressão, depressão grave, depressão séria, e tantos outros doentes do corpo e da mente. Vamos orar por eles. Com o coração em Deus, vamos dar o melhor. Portanto, passemos agora, meus amigos, ao nosso segundo momento de oração e irradiação dentro dos lares. Vamos lá, vamos colocar o nosso peito no serviço de Jesus. Que Deus abençoe a todos. Prece de Cáritas. Deus, nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai força àquele que passa pela provação, dai luz àquele que procura a verdade, ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o Pai. Senhor, que a vossa bondade se estenda sobre tudo o que criaste. Piedade, Senhor, para aquele que não vos conhece. Esperança para aquele que sofre. Que a vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um reflexo, uma centelha do vosso amor pode abrasar a terra. Deixai-nos beber na fonte da vossa bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores se acalmarão. Um só coração, um só pensamento subirão até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos com os braços abertos. Ó poder, ó bondade, ó perfeição, e queremos de alguma forma merecer a vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força
de ajudar o progresso, a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão, dai-nos a simplicidade, que fará de nossas almas o espelho onde deve refletir a vossa imagem.